Há um momento silencioso e terrível, em que você percebe que seu corpo já não lhe pertence. Isso acontece devagar a princípio. Você acorda cansado, sua visão fica turva quando lê, seus pés formigam à noite. O médico receita mais um remédio, depois outro, e mais outro, e você começa a se perguntar: é isso? É assim que minha história termina? Você vê a preocupação nos olhos dos seus filhos. Você sente o peso de se tornar alguém de quem eles precisam cuidar, em vez de ser quem cuida deles. Você se lembra de quem costumava ser, forte, livre, cheio de vida. Mas agora você é um prisioneiro dentro de um corpo que te trai todos os dias. O monitor de glicose, a caneta de insulina, os suores noturnos, o medo constante. Medo de que um dia você acorde e não reconheça a pessoa que está olhando de volta para você no espelho. Mas e se eu te dissesse que, em algum lugar nas montanhas do sul da Europa, existe um homem que virou as costas para tudo isso? Um fitoterapeuta de 86 anos. Ele não fura o dedo. Ele não conta carboidratos. Ele não teme mais o açúcar. Ele caminha 8 quilômetros por dia. Ele trabalha em seu jardim. Ele ri com seus netos e o açúcar no sangue dele? Perfeito. Sempre perfeito. Não por causa de remédios, não por causa da tecnologia, mas por algo tão simples, tão antigo, que a medicina moderna se recusa a falar sobre isso. Esta é a história dele, e até o final deste vídeo pode ser a sua também. Deixe-me te perguntar uma coisa. E se tudo o que te disseram sobre controlar o açúcar no sangue estiver incompleto? E se a solução não for outro comprimido, outro aparelho, outra restrição na sua vida? E se a resposta estiver crescendo na Terra há milhares de anos e nós simplesmente esquecemos dela? Eu sei o que você está pensando. Eu já tentei de tudo. Nada funciona. Eu entendo você, mas aqui está a verdade. Você ainda não tentou isso porque não é vendido em farmácias, não é promovido por empresas bilionárias e, com certeza, não é algo que seu médico aprendeu na faculdade de medicina. Este é o conhecimento da Terra, a sabedoria do velho mundo, e nos próximos 13 minutos vou mostrar exatamente como este homem de 86 anos, chamado Giuseppe, usou uma fruta esquecida para recuperar sua vida. Você vai aprender exatamente qual fruta ele come todas as manhãs, o ritual simples que estabiliza o açúcar no sangue em poucos minutos, por que a medicina moderna escondeu esse segredo por décadas e como você pode começar hoje mesmo com algo que pode encontrar em qualquer mercado. Mas você precisa ficar comigo, porque se for embora agora, nunca saberá o que Giuseppe sabe e nunca sentirá o que ele sente: liberdade. Giuseppe nem sempre foi livre. 30 anos atrás, ele era como você, doente, exausto, com medo. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2 aos 56 anos de idade. O médico disse a ele que era genético, inevitável, permanente. Tome esses comprimidos, cuide da sua alimentação, verifique seus níveis 3 vezes ao dia. E Giuseppe obedeceu. Durante anos ele obedeceu. Ele parou de comer pão. Ele parou de beber vinho com os amigos. Ele parou de viver. Todas as manhãs, ele acordava, furava o dedo e anotava o número. Às vezes era 180, às vezes 220. Uma vez chegou a 310 e ele passou a noite no hospital. Sua esposa, Maria, chorou naquela noite. Ela segurou sua mão e sussurrou: "Estou te perdendo." E ela estava certa. Giuseppe estava desaparecendo. Ele não conseguia mais caminhar até a vila. Seus joelhos doíam. Seus pés estavam dormentes. O médico o alertou sobre amputação. "Se você não controlar isso, Giuseppe, vai perder as pernas." Ele se lembra de estar sentado em sua cozinha naquela noite, olhando para a parede, pensando em seu pai. Seu pai havia morrido aos 63 anos, cego, com uma perna amputada, derrotado pela mesma doença, e Giuseppe pensou: esse também é o meu destino? Os comprimidos não estavam funcionando. A dieta não estava funcionando. Nada estava funcionando. Ele estava gastando centenas de euros todo mês em medicamentos que só o faziam se sentir pior. A metformina destruía seu estômago, a insulina o fazia ganhar peso e, mesmo assim, seu açúcar no sangue subia cada vez mais.
Numa noite, Maria o encontrou sentado do lado de fora, no escuro, olhando para as estrelas. Em que você está pensando? Ela perguntou. Ele não respondeu de imediato. Então, em voz baixa, disse: Estou pensando que esqueci de ser um homem. Maria sentou-se ao lado dele. Então, lembre-se, ela sussurrou, e foi aí que tudo mudou. Na manhã seguinte, Giuseppe fez algo que não fazia há anos. Ele foi visitar seu tio Enzo. Enzo tinha 92 anos, ainda era forte, ainda era lúcido, ainda trabalhava em seu jardim todos os dias, e Enzo nunca tinha ficado doente, nem uma vez sequer. Giuseppe sentou-se com ele debaixo da figueira e perguntou: Tio, como o senhor consegue? Como consegue se manter tão forte? Enzo sorriu. Eu não luto contra a natureza, Giuseppe, eu trabalho com ela. Ele estendeu a mão e colheu uma pequena fruta escura da árvore, uma amora. Todas as manhãs, disse Enzo, eu como 10 destes, antes de qualquer outra coisa. Giuseppe franziu a testa. Mas tio, as frutas têm açúcar. Enzo riu. O médico disse para você evitar veneno, não fruta. Há uma diferença. Ele entregou a Giuseppe um punhado de amoras. Estas não são apenas frutas. Isto é remédio. Os antigos sabiam disso. Meu avô sabia disso. E agora eu estou te dizendo. Giuseppe estava cético. Ele passou anos confiando em médicos, confiando na ciência, confiando nos comprimidos. Mas os comprimidos o decepcionaram. Então ele perguntou: o que elas fazem? Enzo se recostou e fechou os olhos. Elas ensinam seu corpo a lembrar como se curar sozinho. Giuseppe não entendeu, mas estava desesperado. Então, na manhã seguinte, ele fez o que Enzo lhe disse. Ele comeu 10 amoras, frescas, doces, cheias de vida. Depois, ele mediu o açúcar no sangue. 2 horas depois, algo impossível aconteceu. Sua medição foi 112. O menor valor em 5 anos. Ele verificou novamente. 110. Ele não conseguia acreditar. Maria! Ele gritou. Maria, olha isto! Ela veio correndo e, quando viu o número, chorou. Não por tristeza desta vez, mas por esperança. Deixe-me contar o que Giuseppe aprendeu e o que a ciência agora começa a confirmar. As amoras contêm algo extraordinário, um composto chamado DNJ. 1-dioxinogiramusina. Este composto faz algo que seus comprimidos não conseguem fazer. Ele bloqueia a enzima em seus intestinos que decompõe o açúcar. Deixe-me repetir, porque isso é fundamental. Ele impede que seu corpo absorva o açúcar rápido demais. Quando você come pão, macarrão, arroz, seu corpo os transforma em glicose rapidamente, rápido demais. Seu açúcar no sangue dispara, seu pâncreas entra em pânico, seu sistema de insulina entra em colapso. Mas quando você come amoras antes da refeição, o DNJ desacelera todo esse processo. É como colocar uma mão delicadamente sobre o seu corpo e dizer: vá com calma, temos tempo. O nível de açúcar no sangue aumenta, mas de forma lenta e natural, como deve ser. Seu pâncreas não entra em pânico. Sua insulina funciona da maneira como foi projetada para funcionar, e com o tempo, seu corpo começa a se curar. Então, aqui está exatamente o que Giuseppe fez e o que você pode fazer a partir de amanhã. O ritual diário de Giuseppe. Passo 1. As amoras da manhã. 6 da manhã. Todas as manhãs, antes do café da manhã, Giuseppe come 10 amoras frescas. Se você não encontrar frescas, pode usar secas, mas deixe-as de molho em água durante a noite para reidratá-las. Ele mastiga devagar. Ele não tem pressa. Isso não é apenas comida, é remédio. Passo 2. O agradecimento. Chá de ervas, 6h30 da manhã. 30 minutos depois, ele toma um. Ele compra folhas secas de amoreira com o herbalista da cidade. Você também pode encontrá-las online. Uma colher de sopa das folhas, fervidas em água por 5 minutos. Sem açúcar, sem mel, só o chá. Isso mantém o açúcar no sangue estável a manhã toda. O café da manhã equilibrado, 7 da manhã. Agora ele toma café da manhã. 2 ovos, uma fatia de pão, um punhado de amêndoas, um pouco de queijo.
Nada extremo, nada restritivo. Mas, por causa das amoras, o corpo dele processa tudo perfeitamente. Passo 4. A caminhada da tarde. Todas as tardes Giuseppe caminha. Não porque precisa, mas porque quer. 5 quilômetros pelas colinas, passando pelas oliveiras, passando pelas vinhas. Movimento também é remédio. Passo 5. A reflexão da noite. 8 da noite. Antes de dormir, ele se senta lá fora com Maria. Eles não falam sobre glicemia. Eles não falam sobre doença. Eles falam sobre a vida. Porque Giuseppe não é mais definido pela sua doença. Ele é definido pela sua liberdade. A ciência é explicada de forma simples. Aqui está o motivo disso. Seu corpo não está quebrado, está sobrecarregado. A comida moderna enche seu organismo de açúcar mais rápido do que ele consegue lidar. Mas as amoras funcionam como um porteiro. Elas diminuem essa enxurrada. Elas dão ao seu corpo tempo para reagir. E ao longo de semanas, ao longo de meses, sua sensibilidade à insulina melhora. Seu pâncreas começa a se recuperar. Suas células voltam a responder. Estudos do Japão, Coreia e Itália confirmaram isso. As amoras reduzem o açúcar no sangue em jejum. Elas diminuem o HbA1c. Protegem seus rins, seus olhos, seus nervos. Mas ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque não se pode patentear uma amora. Você não pode vendê-la por $500 por mês. Então isso fica escondido, até agora. Hoje Giuseppe tem 86 anos. Ele não toma nenhum medicamento para diabetes há mais de 20 anos. Sua glicemia fica, em média, entre 90 e 110. Seu médico o chama de milagre, mas Giuseppe não acredita em milagres. Ele acredita na terra. Ele acredita em ouvir o próprio corpo e acredita que a cura não é uma luta, mas um processo de lembrança. No verão passado eu o visitei. Sentamos sob a amoreira, comendo o fruto direto dos galhos. Ele olhou para mim e disse: "Sabe qual é o maior presente? Não é viver mais tempo, mas viver desperto." Ele estava certo. Giuseppe não está apenas sobrevivendo, ele está vivo. Ele trabalha, ri, ama, caminha nas montanhas, brinca com os bisnetos e todas as manhãs come suas 10 amoras, não por medo, mas por gratidão. Sua história começa agora. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Amanhã de manhã, encontre amoras, frescas, secas, congeladas, não importa. Coma 10 delas antes do café da manhã e veja o que acontece. Talvez você não sinta nada no primeiro dia, mas depois de uma semana, depois de 2 semanas, você vai sentir. Sua energia vai voltar, sua mente vai clarear, seus números vão baixar e você vai se lembrar de algo que achou que tinha perdido. A esperança. Porque nunca é tarde demais. Nunca foi tarde demais para Giuseppe aos 56 anos e não é tarde demais para você. Seu corpo ainda está ouvindo. Ele ainda está esperando. Ele ainda está pronto para se curar. Você só precisa dar as ferramentas certas e agora você sabe quais são. Então vá, comece sua história. E um dia, daqui a alguns anos, você vai se sentar debaixo da sua própria árvore e vai sorrir porque se lembrou. Você se lembrou de como ser livre. Seu corpo não é seu inimigo, é seu maior professor.